A paz do Senhor, que Deus te abençoe com muitas bênçãos dos céus. Vamos dar início a mais uma EBD em estudo. Esse canal ele é gravado aqui na Assembleia de Deus da Congregação da Boa Esperança, pastoreada pelo pastor Georgen. Eu me chamo Irmão Salomão, sou superintendente aqui da Escola Bíblica Dominical. Vamos comentar a lição dos jovens, essa lição tão boa, tão maravilhosa. Lembrando aos irmãos que esse canal também, ele comenta a lição de adulto, certo? Antes de a gente começar a comentar a lição, eu te peço que você se inscreva no canal, deixe seu likezinho de joinha aí, certo? Quando você se inscreve no canal, deixa o like de joinha. O YouTube, ele entende que é um conteúdo relevante e assim ele vai passando essa aula, esse estudo para outras pessoas e assim o Evangelho ele é proclamado a toda a criatura. A lição que nós vamos comentar, é um rápido comentário, é a lição de número 10, a lição dos jovens, que tem como tema arrependimento, perdão e santificação. O texto principal que se encontra lá em Isaías, capítulo 1, versículo 18, que diz assim: Vinde então e erga-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate, eles se tornarão branco como a neve. O resumo da lição, que diz assim: o caminho da santificação passa pelo arrependimento e pelo perdão. A lição ela tem 3 objetivos, eu gosto muito de comentar sobre esses objetivos. Ele está subordinado a cada tópico da lição. Quando você conclui cada tópico, automaticamente você está respondendo a cada objetivo ou concluindo cada objetivo da lição. Diz assim os objetivos da lição. Primeiro objetivo, evidenciar que o arrependimento é a base para uma vida de santidade. O segundo objetivo é compreender que o cristão deve perdoar a si mesmo e ao próximo. O terceiro objetivo é apresentar exemplos bíblicos de pessoas transformadas por meio do arrependimento. A segunda base da lição, a primeira lembrando que é o texto principal, a segunda base é o texto bíblico da lição, que se encontra lá em 1 João, capítulo 1, do versículo número 7 ao versículo número 10. Eu peço que você leia com seus alunos, é de suma importância. A introdução diz assim: o caminho para a santificação passa necessariamente pelo arrependimento e o perdão. Para se obter o perdão divino, é preciso ter consciência do erro cometido, certo? Confessar e deixar a prática do pecado. Quer dizer, precisa reconhecer o erro, precisa reconhecer o pecado cometido, certo? Confessar e deixar a prática. Muitas pessoas têm se afastado de Deus por não conseguir se perdoar, pelo orgulho que os afasta do arrependimento e do perdão ao próximo. Quer dizer, o orgulho é uma das mazelas, é uma das doenças que afasta o homem de Deus. Então, por ele ter esse orgulho em si, ele não consegue chegar-se a Deus, não consegue se perdoar e perdoar também o seu próximo. Essa foi uma pequena parcela da introdução da lição. O primeiro tópico da lição, que tem como tema santidade e arrependimento. O primeiro subtópico diz assim: santidade não significa perfeição. O autor da lição diz assim: o que significa perfeição? Ele diz aqui: não existe uma resposta única, pois cada pessoa tem os seus padrões, certo? Na filosofia grega, diz assim, é uma realidade imutável, quer dizer, não muda. Um conceito estático e inflexível, quer dizer, é uma realidade imutável que não muda
é um conceito estático, certo? Inflexível, não muda, não varia, não há oscilação, não, ele é permanente. No entendimento dos gregos, algo que precisa mudar já indicaria que não era perfeito, pois se fosse, não precisaria essa mudança. Não, isso foi no entendimento dos gregos. Na cultura judaica, que regia os ensinos de Jesus, certo? Diz assim, a perfeição é uma realidade relacional e moral. Quer dizer, relacional que está ligado ao relacionamento com as pessoas, a comunhão, a ligação que nós temos uns com os outros. E está ligado também ao moral, certo? A santificação não significa perfeição. Ela é contínua e progressiva. Quer dizer, a santificação, ela é contínua, ela é progressiva, ela vai para frente, ela cresce, passo a passo, dia após dia. O autor da lição diz assim só alcançaremos a perfeição e a santificação completa quando fomos arrebatados pelo Senhor e recebemos um corpo transformado, ou um corpo glorificado. Quer dizer, só vamos alcançar a medida exata, a perfeição, ao nível de o santo do Senhor na glória, quando vamos receber um corpo transformado. Bom, a gente viu aqui, santidade não significa perfeição. O segundo ponto do primeiro tópico diz assim, a graça divina viabiliza que o cristão agrade a Deus com sua vida, certo? Diz assim a lição, sabemos que não existe ninguém perfeito a não ser Deus. O cristão é capacitadamente natureza divina. Quer dizer, ele é capacitado, corrigindo aqui, pela natureza divina, mas está sujeito a falhas e a pecar. Quer dizer, quem nos criou, quem nos fez, foi Deus, certo? Co-participante da natureza divina. Agora peguei aqui o correto. Co-participante da natureza divina, porque foi Deus que nos criou, certo? Mas está sujeito às falhas, às fraquezas, porque ainda habitamos nesse corpo corruptível, aonde Paulo diz que existe em nós uma natureza humana, a natureza pecaminosa. Então estamos sujeitos sim às falhas, certo? As pessoas têm talentos, habilidades, personalidades que as diferencia como indivíduos. Na área da santidade não é diferente. Elas lidam de forma distinta com determinadas situações, mas todas podem agradar a Deus à sua maneira, mediante a graça que possibilitou a nossa santificação por meio do sacrifício de Cristo e o perdão de nossos pecados. Quer dizer, nós somos aperfeiçoados, nós somos santificados através do sacrifício de Cristo. Se não for isso, se não for por esse meio, pelo sangue de Cristo, não há santificação, não há perfeição. A gente não vai conseguir agradar a Deus. A graça de Deus alcança todos que creem e buscam misericórdia. Então a graça sim alcança, mas todos aqueles que creem, certo? Que creem em Deus e buscam essa misericórdia. Bom, a gente viu aqui o segundo ponto, que tinha como tema a graça divina viabiliza o que o cristão agrade a Deus com a sua vida. O terceiro ponto do primeiro tópico ainda diz assim, o arrependimento é a base para a santificação. O arrependimento é a base, é o principal, é o que sustenta, é a base para a santificação. Se não há arrependimento, não tem como haver santificação. O arrependimento não se fabrica, ele deve ser real e sincero, quer dizer, passa pela sinceridade do coração. O cristão não pode viver na prática do pecado, mas em algum momento, inevitavelmente, ele irá pecar.
como a gente já falou no início aqui, nós habitamos num corpo corruptível, num corpo pecaminoso, num corpo que Paulo diz, bem sei que no meu corpo não habita bem algum. Quer dizer, a natureza humana está aqui, olha, está aqui em nós, nos puxando para fazer coisas que não agradam ao Senhor, certo? Mas a sua misericórdia, o seu amor nos capacita para fazermos a sua vontade. Para a restauração do homem será necessário uma conscientização do erro e o arrependimento para a mudança de atitude. Quer dizer, requer essas atitudes, quer dizer, conscientização, ele tem que ter consciência da posição no qual ele se encontra em pecado. Então ele precisa ter essa certeza, essa consciência da condição no qual ele está, certo? E do seu erro, e vir e deixar entrar o arrependimento. Para o quê? Para uma mudança de atitude. Aí vem arrependimento, conscientização e mudança de atitude, certo? O arrependimento não pode ser algo a ser procrastinado, quer dizer, ele dá uma ideia aqui de deixar o problema para depois. Você não pode ter você pratica os pecados, estamos praticando ou estamos errados, então a gente vê que nós precisamos nos arrepender dos pecados, então a gente deixa para depois. Não, depois eu vou resolver esse problema. Não, tem que ser logo. Não pode ser algo a ser... o ideal é correr quando o cristão percebe que ofendeu ao Senhor. Não deixe para amanhã, não deixe para depois. Tem que fazer logo, procurar logo o arrependimento, procurar logo se arrepender e confessar os pecados e deixar os pecados, certo? Diz assim a lição: o arrependimento não pode ser por medo do inferno ou de ser punido. O crente salvo é conduzido pela cruz e constrangido pelo amor de Deus. Sem o arrependimento não ocorre transformação de vida. Se não houver arrependimento, não pode haver transformação de vida. Quer dizer, o Evangelho ele não encontra ali um coração fértil, ele encontra um coração cheio de pedra, que a palavra de Deus chega ali e não consegue germinar, não consegue crescer, porque existe um coração duro, soberbo e cheio de orgulho. Bom, concluímos aqui o primeiro tópico da lição, que tinha como tema santidade e arrependimento. Vamos adentrar no nosso segundo tópico da lição, que tem como tema a santidade e o perdão. Primeiro subtópico do segundo tópico diz assim: o cristão precisa aprender a se perdoar. Essa é uma mensagem aqui que a lição nos traz, uma frase muito boa, quer dizer, o cristão precisa aprender a se perdoar. João afirma que o amor de Cristo gera fruto de santidade e nele não há lugar para o medo ou julgamento, certo? Uma das grandes fontes de medo é o sentimento de culpa. O cristão precisa entender que a justificação e a santificação em Cristo salva tanto da culpa quanto do poder do pecado. Quer dizer, a santificação aqui, ela nos salva tanto da culpa quanto do pecado. Ele nos tira do lamaçal do pecado. Mas sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário nos purifica de todo pecado. Aleluia. Diz assim a lição: todos os nossos pecados, tudo o que poderia nos condenar, foi cravado na cruz do Calvário. Lá em Colossenses capítulo 2, versículo 14, fala sobre isso. Então, foi cravado na cruz. A cédula que era contrária a nós, Cristo cravou na cruz. Ele pagou um alto preço para que possamos encontrar perdão e transformação de vida. O cristão precisa aprender a se perdoar. Você precisa aprender a se perdoar. Precisa olhar para você e saber que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Se Cristo nos perdoou,
Então a gente tem que aprender a nos perdoar assim também, certo? O segundo ponto do segundo tópico diz assim: o cristão precisa perdoar o seu próximo. O perdão ao próximo, após a justificação, é colocado como uma condicional para o perdão de novas dívidas na vertical, quer dizer, o meu próximo. Horizontal é Deus, vertical é o que está próximo, é o que está na minha frente. Então, a gente precisa aprender a perdoar o que estão perto de nós, as pessoas. Esse perdão tem que ser um perdão voluntário, tem que ser um perdão com amor, porque se não existir amor, não há um perdão sincero, certo? Diz assim a lição: infelizmente muitas pessoas estão desapercebidas da realidade da mensagem da oração do Pai Nosso. Olha só, Mateus capítulo 6, o versículo 12 é assim: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Aleluia! Olha só, esta frase condiciona o nosso perdão, a maneira como perdoamos a quem nos tem ofendido. Quer dizer, ela nos leva, condiciona da maneira que eu perdoo, eu sou perdoado. Ou da mesma medida que eu perdoo, da mesma medida eu sou perdoado. Certo? Essa é uma vida condicional ligada ao perdão, certo? Condicional, ligada ao perdão. Se você não perdoar, da mesma maneira, Deus não vai nos perdoar, certo? O terceiro ponto do segundo tópico tem como tema: o cristão deve ser livre da raiz de amargura. O cristão deve ser livre da raiz da amargura. Diz assim a lição: a raiz da amargura pode surgir independentemente de como se lida com a ofensa recebida. Então, essa amargura, às vezes a gente passa por uma ofensa e ela nos causa grandes amargura. Às vezes provoca lacunas imensas no nosso coração. E a gente não consegue perdoar. Entendeu? Isso depende de como a gente lidar com esse problema. Diz assim a lição, eu vou ler para vocês. Por um lado, se a ofensa não for tratada e perdoada, a pessoa ficará ferida e presa ao seu ofensor. Contudo, se a ofensa for tratada e a pessoa ofensora for perdoada, haverá uma restauração total e toda a liberdade para uma vida de santificação. Quer dizer, ela é liberta. Quando há perdão, há uma libertação. A gente nos livra dessa ofensa, dessa amargura que causa grandes destruição em muitos lares e muitas pessoas que não conseguem perdoar. E temos que liberar o perdão, porque primeiro Deus nos perdoou as nossas ofensas. O autor de Hebreus relaciona a plena santificação, condição para ver e ter uma vida eterna com Deus, com a raiz de amargura. Ele diz aqui lá em Hebreus capítulo 12, o versículo de número 14, o versículo 15, que diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Olha só, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura, brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminam. Muito. A raiz da amargura, quando ela entra no coração, ela para sair, é só Jesus na causa. Só Jesus mesmo. E quando a pessoa diz que quer realmente se livrar da amargura, quando aceita a ajuda que vem dos céus. Amém? Com isso concluímos nosso segundo tópico da lição, que tinha como tema a santidade e o perdão. Vamos adentrar no nosso terceiro tópico da lição, que tem como tema exemplos de pessoas arrependidas. Aqui eu vou fazer um rápido comentário sobre, lhe dar aqui dois exemplos maravilhosos. O primeiro ponto é Zaqueu, o chefe dos publicanos.
essa parte está subordinada lá em Lucas, capítulo 19, do versículo 1 ao versículo de número 10. Vai falar sobre Zaqueu, o chefe dos publicanos. Jesus, ao passar por Jericó, teve um encontro com Zaqueu. E como ele era de pequena estatura, Zaqueu estava ansioso, ele queria ver o Senhor passar. Então ele sobe em uma figueira brava, certo? Para ver o Senhor passar. Mas Jesus olha para Zaqueu, pede para ele para se hospedar em sua casa, o que foi considerado pelos judeus um ato de traição, certo? Zaqueu era um homem que cobrava os impostos dos próprios judeus, e os judeus tinham ele como um traidor, que cobrava os impostos para o Império Romano, certo? Então, para os judeus, Zaqueu não era bem visto, as pessoas não aceitavam ele de maneira nenhuma, certo? Na casa de Zaqueu, o resultado da bondade de Jesus logo é manifesto no falar de Jesus. Ele diz aqui lá em Lucas, capítulo 19, versículo 8, que diz assim: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa eu tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E a resposta de Jesus é objetiva e sincera. Diz assim: o Senhor, hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Olha só. Quando Zaqueu reconhece o seu erro, certo? E fala que vai restituir 4 vezes mais, certo? Ele reconheceu. É por isso que o Senhor diz aqui, hoje veio salvação a esta casa. Sabe por quê? Porque houve arrependimento. O arrependimento é o primeiro passo para que haja santificação. Aleluia. O segundo exemplo, nós vamos encontrar no segundo ponto do terceiro tópico, diz assim: a mulher pega em flagrante em adultério. João conta que aos escribas e fariseus trouxeram a Jesus uma mulher apanhada em flagrante em adultério. E perguntaram-lhe: mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato do adulterano. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Na lei sim mandava, mas a lei mandava tanto a mulher quanto o homem. Mas aqui os fariseus levaram só a mulher para ver a reação de Jesus. Diz assim a lição: por insistência dos acusadores, se levantaram, levantando, ele respondeu: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. O versículo 7 vai falar sobre isso. Então Jesus pergunta: bom, se vocês que estão aqui estão sem pecado, tem todo o direito de atirar a primeira pedra. Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Impossível alguém dizer que não tem pecado. A Bíblia diz que ele é um mentiroso, quem diz uma coisa como essa. Então, todos nós temos pecado, temos falhas. Então, ninguém pode acusar ninguém, só Jesus. Os acusadores, como viam uma santidade fechada, saem desiludidos. Aí sabe qual foi a resposta de Jesus? Ninguém te condenou? A mulher respondeu: ninguém, Senhor. Então disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Arrependimento. Aqui são exemplos de pessoas que se arrependeram e reconheceram os seus pecados e alcançaram santificação, poder do alto, tiveram o seu nome escrito no livro da vida, e quando Cristo vier buscar a sua igreja, vai escutar o chamado desse Deus poderoso, tão maravilhoso. Bom, aqui chegamos na conclusão da lição, que diz assim:
Nós aprendemos nessa lição, nesse estudo de hoje, que não existe perfeição humana, mas mediante a graça de Deus, o cristão que busca uma vida de santidade pode agradar a Deus. O crente precisa perdoar a si mesmo e ao próximo e deixar toda a raiz de amargura, limpar-se da raiz de amargura, certo? Bem como buscar o arrependimento sincero, que é a base para o caminho da santidade. Amém, glória a Deus, aleluia. Com isso concluímos essa lição. Eu te agradeço, já reforço o convite, se inscreva no canal, deixe seu like, comente a lição. É de suma importância o seu like, de joinha aí. O YouTube ele vê, olha, aquilo ali é bom, então vai passando para outras pessoas e assim a palavra do Senhor ela é proclamada aos quatro cantos da terra. Que Deus os abençoe a todos com muitas bênçãos dos céus.